Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, não sei se todo mundo já conhece o meu trabalho, então eu vou me apresentar e daí eu já vou seguir naquilo que eu imagino que seja a principal expectativa de vocês, que é as profecias do Padre Oliveira e da Freira Modestino. Eu sou Lucas Gelásio, de Porto Alegre, fundador do Centro Cultural São Miguel Arcanjo, que é um instituto que funciona como uma sala de aula de um grupo de estudos contínuo. Nós estamos em atividade desde 2019 e todas as semanas nós temos uma palestra diferente sobre algum assunto de interesse católico. Então nós falamos desde a história dos santos, a história da igreja, teologia, filosofia, também entramos em outras questões mais culturais, como línguas, latim, poesia, música. Então é uma esfera bastante abrangente, mas sempre focada na visão católica de cada um desses assuntos. Então, em uma das ocasiões, o palestrante tinha ido lá para falar sobre algum tema que envolvia a crise da igreja, e na janta, depois da palestra, eu falei para ele sobre os meus estudos a respeito das profecias católicas que falam sobre um grande castigo que se aproximava do mundo e da igreja. E eu falei para ele vários pontos desse castigo, e ele me disse: Lucas, eu conheço um sacerdote aqui no Rio Grande do Sul que também recebe revelações, e ele já me falou coisas muito parecidas com essas, só que eu não posso dizer quem é esse sacerdote. E eu falei: amigo, eu não preciso saber quem é esse sacerdote, pode preservar a identidade dele, mas se ele aceitar me passar os conteúdos dessas revelações, isso pode me ajudar nos meus estudos. Então ele falou com o padre, e o padre permitiu passar uma das revelações. E ele dava a resposta: já começou, melhor rezarmos e mantermos o silêncio. Depois disso vinha a pior parte do sonho. Nas palavras dele, eu começava a ouvir barulhos como de raios e trovões. Às vezes parecia como que bombas estourando, vento forte e assovios. Pelas poucas frestas que restavam, se conseguia ver a claridade piscando desses raios ou bombas. E o medo que nós sentimos era muito grande. Nós sentíamos o tremor da casa pelo chão e pelas paredes. A sequência seguia de modo perturbador. Começávamos a ouvir gritos e muito barulho do lado de fora, como se muita gente estivesse correndo pelas ruas. Havia barulho de tiros, coisas quebrando, pessoas gritando, sons de animais, como de porcos, cavalos e bois. Se eu pudesse descrever esse som como som do inferno, Maria assim. Nesse momento, alguém se aproximava da janela, como que querendo espiar. E eu sempre me levantava e imediatamente dizia: fique longe das janelas, não olhe para o lado de fora. E o sonho terminava do mesmo modo. Nós ali reunidos, ao redor de uma pequena luz, trancados em casa, com esse inferno acontecendo do lado de fora, e olhando para a luz das velas, eu estava sentado num banquinho pequeno e dizendo para mim mesmo: só precisamos suportar 3 dias. Em 3 dias isso passará. E nunca sonhei além deste momento, ele disse. Então, isso se encaixa com muitas outras profecias que falam sobre isso, como a da Beata Helena Aiello, da Beata Isabela Canori Moura. Tem quem atribua isso ao Padre Pio, mas a origem dessa profecia é debatida, porque tem documentos de pessoas que conviviam com o Padre Pio que diziam que ele havia negado, mas também tem um documento na família imperial de Dom Bertrand em que ele disse que veio não lembro se é tia, prima, mas de alguma das princesas duas Cecílias que tinham o Padre Pio como confessor.
Então eram fontes diretas do Padre Pio que trouxeram esse documento. Então existe essa discussão quanto à atribuição ao Padre Pio, mas também está na Marie-Julie Jahenny e outros casos menos conhecidos. A propósito, aqui no Brasil nós temos a profecia de Nossa Senhora de Simbres, que todo mundo conhece, né? Nossa Senhora das Graças apareceu em Simbres, Pesqueira, Pernambuco, e é um caso que foi aprovado pela Diocese. E ali Nossa Senhora não falou sobre os 3 dias de trevas, mas a vidente, que é a irmã Adélia, ela em outra ocasião, ela viu Nossa Senhora, não ali em Simbres, mas em outro lugar, e ali ela perguntou, o nome do lugar era Genipapinho, e ela perguntou ali, ela tinha umas perguntas que acho que era o bispo que tinha mandado ela perguntar, ou o padre tinha mandado ela perguntar, e as perguntas, entre as perguntas tinha, virão os 3 dias de trevas? E a resposta de Nossa Senhora das Graças foi, sim, se as pessoas não rezarem. Então, Nossa Senhora das Graças, daqui do Brasil, também profetizou os 3 dias de trevas. Temos um caso no Rio Grande do Sul, que é Nossa Senhora da Santa Cruz, que é uma aparição em Erechim. Eu já visitei o local 2 vezes e estou conseguindo coletar informações de pessoas muito próximas da vidente, que a vidente já morreu faz uns 40 anos, mas tem pessoas que tinham contato com ela e que lembram das coisas que ela dizia. Eu estou fazendo um revisionismo dessa história, e ali também Nossa Senhora disse, no Rio Grande do Sul, sobre os 3 dias de trevas. Também o padre Cícero, aqui do Brasil, falou sobre os 3 dias de trevas, deu detalhes iguais a esses do padre Oliveira. E o padre Cícero agora é servo de Deus, o processo de beatificação dele está andando. E os relatos de milagres que são atribuídos a ele são muitos. Quem for lá em Juazeiro do Norte vai ver as paredes repletas de relatos e aquelas graças alcançadas, quando a pessoa alcança uma graça e deixa ali um presentinho, uma lembrancinha, né? Então, essas profecias que falam sobre um grande castigo, elas anunciam vários pontos diferentes do castigo, e os 3 dias de trevas são o ápice do castigo, é o ponto final do castigo. Mas antes dos 3 dias de trevas vem muitos outros momentos, entre eles uma grave crise na igreja, que a situação que já está difícil fica muito pior, porque acontece algum cisma, e quem fica com a igreja é a falsa igreja. Falsa igreja não é uma expressão minha, é uma expressão que está nos textos da Beata Ana Catarina Emmerich, também está em várias outras revelações, está também em uma revelação do Padre Pio, segundo o Padre Gabriele Amorth. O Padre Gabriele Amorth, que era o exorcista do Vaticano, ele tinha contato direto com o Padre Pio. E ele relatou numa entrevista que o Padre Pio falou para ele que viria uma falsa igreja, que já estava sendo montada uma falsa igreja. Então, as profecias falam de uma falsa igreja, de um cisma. Nossa Senhora de Akita fala claramente de um cisma, fala padres contra padres, bispos contra bispos, cardeais contra cardeais. E a Ana Catarina Emmerich, ela comenta que essa falsa igreja ela é construída a partir de escombros e ruínas da verdadeira. Então, o que acontece é o seguinte: tem um grupo de destruidores da verdadeira igreja que pegam esses escombros para fazer a falsa igreja, que é uma igreja obscura. E segundo Nossa Senhora de La Salette, a igreja será eclipsada, ou seja, o eclipse é quando a luz ou do sol ou da lua se esconde porque está passando ali uma sombra na frente, né? Ou a própria lua fazendo sombra, ou a própria lua sendo a sombra, né? Então, desculpa, a Terra fazendo sombra na lua, quando é eclipse lunar, ou a lua fazendo a sombra na frente do sol. Então, a igreja é o brilho, e o eclipse é aquela coisa escura que fica na frente. Então, dá para interpretar que se a igreja será eclipsada, a falsa igreja ficará na frente da verdadeira. Em La Salette é dito que Roma se tornará a sede do anticristo. Então dá para interpretar que essa falsa igreja é a sede do anticristo, que fica com Roma em algum momento.
Eu não entendo que isso já aconteça, até porque nas profecias fala muito do Papa Francisco. Então eu entendo que o Papa Francisco é ainda um Papa legítimo. É óbvio que nós vemos todas as polêmicas e dificuldades do pontificado dele, mas a situação vai ser muito pior. Inclusive, em uma das visões do Padre Oliveira, ele viu o Papa Francisco sofrendo muito em sua consciência. E nós vemos como cada documento polêmico que sai gera uma grande discussão, um grande debate, porque sempre surge alguém tentando fazer uma interpretação mais conservadora, mas na prática quem se aproveita são os progressistas que fazem a interpretação mais progressista possível. E nesse último documento nós podemos ver ali que quando se faz um exercício para interpretar de uma forma mais conservadora, tem que se pegar a exceção da exceção da exceção da exceção. E aquela exceção está sendo tratada com os termos amplos. Na hora de interpretar com os termos amplos, na prática, muitos vão interpretar de uma forma ampla, porque o termo é amplo, mas o termo amplo estava sendo usado para falar de um caso muito específico. Então, dá para ver que a falsa igreja está sendo construída com os escombros da verdadeira, porque pega os casos mais específicos para falar de uma forma ampla, que é uma ambiguidade, para ser aplicado de uma forma ampla. Então, dá para interpretar que essa falsa igreja já está aí, já está agindo. E por que isso acontece? Bom, a Ana Catarina Emmerich comenta que durante o período em que é construída a falsa igreja, ela não entende o motivo, mas o Papa está permitindo. O Papa está, em uma das cenas, dormindo, e outra das cenas está falando que ele está distraído, ele está pensando em outras coisas, ele está com medo, ele está sofrendo ameaças, e ele está pensando em sair de Roma. Então, por algum motivo bastante obscuro, nós não sabemos, o Papa está sofrendo alguma ameaça e permitindo que isso aconteça. Se ele pensa em algum momento alguém pode reverter, ou se ele não se importa, enfim, tudo isso aí a gente acaba entrando muito nas conjecturas, né? Eu também não me arrisco a entrar nisso, mas o que está por acontecer, segundo as profecias, o Papa vai sair de Roma e vai se esconder. E um falso Papa vai assumir Roma. Nós sabemos que o Papa ele é infalível quando faz alguma proclamação ex-cátedra, que cumpre alguns requisitos ali de fé, costumes, etc. Então, naquela proclamação solene, em que ele inclusive condena a posição oposta, naquilo ali o Papa não erra. O Papa não pode errar. O pior Papa de todos vai ter a assistência do Espírito Santo e não vai errar. Faz muito tempo que não há uma proclamação assim. Mas para fazer mudanças como aquelas que os inimigos da igreja querem, teria que passar por uma coisa assim, porque seria o oposto do que sempre foi ensinado. O que eles querem? No Sínodo da Amazônia, eles disseram expressamente que iriam ordenar mulheres, queriam a consagração de yuca. Yuca é uma mandioca, né? Uma espécie de mandioca. Então, eles querem consagrar a mandioca. Obviamente que uma mandioca não seria consagrada, não se tornaria o corpo de Cristo. Quem comungasse da mandioca cometeria uma idolatria, estaria idolatrando a mandioca. É até cômico, né? Lembra a Dilma que queria saudar a mandioca? Agora é idolatrar a mandioca, é muito pior. Mas o que eles querem é isso, é uma coisa muito, muito mais grave. E o Papa Francisco, infelizmente, está cedendo muito naquelas coisas das ambiguidades, dos apoios a um líder comunista, a um outro inimigo da igreja que ele vai lá e tira uma foto sorrindo. Então a gente vê essas coisas que ele vai cedendo. Mas naquilo que é mais grave, ele não está entregando. Em algum momento, podem querer tirar ele de cena para ir além, porque já não está mais ajudando. E é isso que eu imagino que vai acontecer. Porque um falso Papa pode fazer proclamações solenes, fazendo de conta que são infalíveis. O Espírito Santo não vai assistir um falso Papa. Então, até acho que é Dom Tadeus,
o bispo emérito de Porto Alegre, uma vez perguntaram para ele o que aconteceria se o Papa algum dia acordasse de manhã dizendo: agora eu vou fazer uma proclamação solene ex cátedra de um erro doutrinal. Daí a resposta de Dom Tadeu: não, ele vai morrer, o Espírito Santo não vai deixar, vai impedir. Eu não sei se isso é verdade, mas para mim faz sentido. Não sei se realmente o Dom Tadeu falou isso, mas para mim faz sentido essa resposta. Mas para um falso Papa isso não vai acontecer. Ele vai ir até o ponto, até o limite, e as pessoas vão acreditar que houve uma mudança substancial se acreditarem nele, ele falar daquela forma. Então eles querem um falso Papa. Para ter um falso Papa tem que ter um verdadeiro escondido. E isso é o que está prestes a acontecer, segundo as revelações. Uma revelação que ajuda a entender esse cenário é aquela dos anos futuros, em que o padre Oliveira viu em março, 12 de março, muitas coisas que iriam acontecer em 2020, muitas coisas que iam acontecer naquele ano e que aconteceram, inclusive tudo ficando parado, né, antes dos lockdowns acontecerem. Ele viu as igrejas fechadas, ele viu o Papa sofrendo ali na consciência naquele momento. Então, bom, quem sofre na consciência sabe que está fazendo alguma coisa que não é boa, está se sentindo culpado. Então, talvez ali ele já estivesse cedendo e sentindo isso, né? Em 2021, ele viu coisas sendo reveladas sobre a China, e foram reveladas, ele viu várias outras coisas. Inclusive, em 2021, ele viu ele viu uma cena que era militares se reunindo, parecia que eles estavam escondidos, assim, eles estavam se reunindo de uma forma mais misteriosa. Na sequência, ele viu um grande incêndio no hemisfério norte, isso para 2022, né? Início de 2022 ele viu isso. E na sequência, ele viu o presidente da Rússia apontando para o globo e rindo debochadamente. E ele disse que parecia que era a expressão de alguém que diz: eu avisei, eu falei. Então, essa sequência que mostra militares se reunindo, uma parte do norte do globo pegando fogo, e o presidente da Rússia dizendo: eu avisei, parece uma descrição simbólica da guerra da Ucrânia, que aconteceu naquele período. Então, dá para interpretar, sim, que o padre Oliveira profetizou a guerra da Ucrânia, sem esse detalhe da Ucrânia. Mas, realmente, depois que chegaram a algumas, tanto uniões, alianças bélicas da Ucrânia, quanto alguns armamentos e tal, começaram a ser anunciados, e a Rússia falou: então, passou do ponto, eu vou intervir. Eu falei que ia intervir, se acontecesse isso, vocês fizeram, nós vamos intervir. E interviram. Então, a Rússia invadiu a Ucrânia com esse argumento que é o argumento do eu avisei. Então, depois dessa cena da Rússia, na visão ele via as cenas e os anos passando em cima, como um globo girando. E ele viu o Papa Bento XVI sendo preparado para o enterro. E ali estava 2022, mas já estava aparecendo 2023. E ele entendeu que o significado que o Papa estava sendo preparado para o enterro, porque tinha morrido, obviamente. E aconteceu exatamente na virada do ano. Na sequência, ele viu o Papa Francisco hesitando muito em assinar algum documento. E o Papa olhava para o mapa, em que aparecia apenas o Ocidente, e hesitava em assinar. Ficava em dúvida se assinava ou não. Então, o padre Oliveira entendeu que o Papa terá de tomar alguma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do Ocidente. Não sabemos o que é. Vieram já umas 2 ou 3 notícias que parecia que era isso, parecia que não era, né? Tanto um documento de renúncia, quanto a questão de acabar com a missa tridentina, daí depois, não sei exatamente o acabar, mas dificultou um monte. Então, e agora também tinha mais algum outro documento que não me lembro, estavam falando sobre assinar. E depois, na sequência, era a bandeira do Brasil vermelha e Nossa Senhora vindo e limpando. Na sequência, daí já era 2024, ele viu, não, na verdade ainda era 2023 ainda.
Ele viu batalhões enormes marchando e um silêncio muito grande. Então ele se perguntou por que uma guerra, mas esse silêncio. Ele não entendeu o significado disso. E daí, na sequência, ainda era ali 2023, ele viu o Papa indo às pressas para um avião. Era acompanhado de seguranças e ia quase correndo. Ele não via o rosto do Papa, mas porque ele estava correndo assim. E ele entendeu: o Papa precisará deixar Roma por algum motivo urgente. Eu acho que Deus não mostraria uma revelação dessas para ele, para dizer que o Papa se atrasou para um compromisso. Eu acho que tem alguma coisa grave aqui. Pode ser que seja a viagem para a Rússia anunciada em Garabandal. Em Garabandal é dito que quando o Papa viajar para a Rússia, os conflitos vão se espalhar pela Europa e depois disso o Papa vai ter que se esconder. Não é claro se ele vai se esconder direto da Rússia para se esconder ou depois da Rússia ele volta para o Vaticano e se esconde, isso não é claro. E depois disso, dessa cena do Papa, apareceu 2024 e ele viu apenas guerra. E as pessoas vendo na televisão a guerra. Antes eram aquelas cenas mais de bastidores. E agora as pessoas estavam vendo a guerra na TV. Então ele não entendeu o que significava essa... Por que na televisão? Assim, será que é uma guerra falsa que só vai aparecer na televisão? Ou será que é uma guerra que finalmente se tornará pública? Porque até então estava só nos bastidores. Ele não entendeu. E daí nesse momento começou a dar um salto cronológico. Começou a aparecer 2024, 25, 26, 27, 28. Quando chegou em 2029, parou de novo e ele pôde ver com mais detalhes. Mas nesse período era só cenas ruins, de guerra, fome. Então em 2029 ele viu uma grande luz no céu. Ele entendeu: haverá conflitos ou problemas até 2029. Nesse ano haverá algum sinal no céu. Então ele viu a bandeira do Japão sendo erguida e as pessoas estavam... Lucas, e o anjo da paz? Existe? Tem alguma revelação? O anjo da paz, está falando do... É um termo que às vezes se usa para falar sobre um grande papa, um papa restaurador. Então tem várias profecias que falam tanto de um pontífice angélico quanto de um grande monarca. Tem uma certa dificuldade de falar do pontífice angélico, porque já existiu no passado heresias milenaristas que falavam de um pontífice angélico. Só que essa mesma expressão está sendo trazida agora em outros casos de misticismo modernos. Um caso, por exemplo, da Marie-Julie Gireny. Ela fala disso e ela tinha os estigmas, e eu confio muito nas revelações dela. Então, eu não me aprofundei na parte desses dois personagens, o grande monarca e o pontífice angélico, mas eles estão para surgir em algum momento durante a tribulação e estão para enfrentar o anticristo. Um papa restaurador, que vem depois do martírio de um papa que provavelmente vai estar escondido. Então pode muito bem ser, agora é a hipótese, o Papa Francisco se esconde, perseguem ele, matam ele, surge um novo papa e esse novo papa vai ser um bom papa. E é um papa que vai enfrentar o anticristo, vai retornar a Roma e vai tentar pegar de volta aquilo que é da igreja. Mas, como são muito raras as profecias sobre esse assunto e não costuma ter na tradução para o português ou para o espanhol ou alguma outra língua em inglês, uma língua mais acessível, costumam ser em francês, alemão, eu mesmo não quis me aprofundar, porque às vezes eu gosto de ler no texto original e são idiomas mais difíceis, né? Mas sim, estão para surgir esses dois personagens em algum momento. Outros dois personagens que estão para surgir durante o período do grande castigo, que vão enfrentar o anticristo, são Enoque e Elias. Alguns interpretam que será literalmente Enoque e Elias que vão descer do céu, porque os dois foram arrebatados ao céu, arrebatados vivos ao céu. Então dá para interpretar que eles estão vivos e vão descer para enfrentar o anticristo, mas também dá para interpretar que Enoque e Elias são duas formas de chamar dois personagens que serão como Enoque e serão como Elias, de uma forma simbólica. Se for simbólico, pode ser muito bem o grande papa e outro o grande monarca. Mas tudo isso aqui é só interpretação.
Então, nesse período de grande tribulação, que é dito que vai durar 7 anos, nós temos o cisma na igreja, o domínio da falsa igreja sobre Roma, sobre a estrutura eclesiástica. Nós temos catástrofes da natureza, guerra, uma guerra que se espalha. Nós temos um falso papa ficando com Roma, e que dá para interpretar que pode ser muito bem o falso profeta do livro do Apocalipse, e que governa, ou tem um protagonismo da primeira metade de um período de 7 anos. O castigo dura 7 anos, a primeira metade tem o protagonismo dele, e a segunda metade tem o protagonismo do anticristo. Se nós estivermos entrando nesse período, então significa que em breve vai surgir esses dois personagens. Então, o som ficou mais baixo ou estão ouvindo bem? Mais baixo o som. Quem é que cuida aqui do som? Som. Agora voltou? Não, mas eu... Quem é que cuida do som aí? Não, mas eu vou continuar falando. Estão ouvindo bem aí do som? Não? Então vai ser. Som. Estão ouvindo bem agora, no fundo? Isso acontece quando o microfone fica perto de uma caixa, né? Então tem que desligar os outros. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem no fundo? No fundo estão ouvindo bem? Então tá. Então nesse... Não estão ouvindo? Bom, vamos rezar uma Ave Maria pelos microfones. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, continuando, ficou bom? Então, quando se fala sobre um período de 7 anos na Bíblia, se fala sobre esse período de uma grande tribulação, mas é importante entender que 7 anos, em termos bíblicos, não são exatamente 7 vezes 365 dias. Na verdade, quando se fala na Bíblia de períodos de tempo, a contagem ali no hebraico antigo, até no grego antigo, o hábito era contar os números não pelas contagens cardinais, mas pelas ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não 1, 2, 3, 4, 5. O que significa isso? Isso significa que é o primeiro ano do reinado de algum rei, segundo ano, terceiro ano, mesmo que seja no finalzinho do ano. Aquilo ali foi o primeiro ano. Durou 1 mês, mas foi o primeiro ano. Então, se nós agora estivermos nesse momento, desde outubro, no primeiro ano, o 7º ano será 2029. Quando o Padre Oliveira recebeu aquela revelação em junho, a respeito, uma revelação que veio no formato de uma locução interior de Nossa Senhora de Fátima, a respeito do grande castigo anunciado em Fátima, ela disse: a tribulação anunciada, o castigo anunciado em Fátima começará em outubro deste ano. Então, se esse castigo anunciado em Fátima for o período dos 7 anos de castigo, encaixa-se perfeitamente como começando agora em outubro, no mês passado, e terminando em 2029, esses 7 anos. Então, a gente vê como várias revelações vão se encaixando e trazendo essa interpretação. Agora, isso significa que é o fim do mundo, que depois disso vem a ressurreição geral? Eu acho importante esclarecer o conceito de fim do mundo para entender o que significa todo esse cenário. Fim do mundo é uma expressão em português, está na Bíblia, na tradução brasileira, na tradução portuguesa, mas é uma das traduções, tem outras formas de traduzir isso. Em outras Bíblias também é traduzido como consumação dos tempos, fim dos tempos, fim dos séculos, consumação dos séculos. Existem várias formas de traduzir. No grego, o original do texto recebido,
textos preceptos, é como se chama, está Synteleios tou aionos. Synteleios tou aionos. Se nós formos traduzir de uma forma mais literal, Synteleios não é fim como um ponto final. É um fim enquanto uma consumação. É um fim mais enquanto finalidade. As coisas convergiram para chegar a este ponto. Os Synteleios. Então, a tradução para o latim, quer dizer, para o português, por meio do latim, o sim vira com, o teleios parece ali o soma, né? Então, será uma consumação. Essa seria a expressão mais precisa para os Synteleios. E aionos é tempos, períodos, mas no sentido mais espiritual do termo. Então, seria a consumação dos tempos. Eu acho que essa é a tradução mais precisa. Em outro momento que no grego é falado consumação, para falar de algum período, é no Gênesis, na criação. No Gênesis é dito tudo que foi criado no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E quando termina a criação, é dito que a criação estava consumada no sétimo dia. Então, existem até alguns santos comentaristas das Sagradas Escrituras que falam que a história do mundo é dividida em eras, em tempos. Santo Agostinho falou disso, São Jerônimo falou disso, São Beda falou disso, Santo Antônio de Maria Claret falou disso. E todos eles dividiam a história em 7 ou 8 períodos. Alguns adicionavam 8 como sendo a eternidade. Então, muitos diziam que o sétimo período estava relacionado ao sétimo dia da criação. E o sétimo período vem então depois que termina um grande castigo. Então é consumado o tempo com esse grande castigo e vem a paz. Porque no sétimo dia veio o repouso de Deus. E na sétima era então virá o repouso da criação. O repouso do mundo. Então existe essa analogia, nós até podemos perceber algumas coisas em comum entre cada dia e cada possível período da história da humanidade. E esse sétimo período seria aquele que nós estamos entrando, depois dessa tribulação. Segundo essas interpretações, depois do grande castigo vem a paz. Então, faz sentido essa consumação ser relacionada da consumação da criação com a consumação do fim, né? Mas um fim não no sentido de ponto final. Quando fala da criação do mundo, no Gênesis, ou não, em toda a Bíblia, em grego, quando fala da criação do mundo, é falar da criação do cosmos. E quando fala do fim do mundo, fala do fim do aionos. Então aquilo que terminar não é a mesma coisa que foi criado. Aquilo que vai terminar não é o mundo enquanto universo, enquanto cosmos. Isso nunca terá um fim. O que é dito nas Sagradas Escrituras é que nunca terá um fim. Então, aquela ideia de fim do mundo dos filmes ou da ciência moderna é impossível. Não tem como o mundo acabar daquela forma. Falam sobre uma desintegração da matéria, que o Sol vai ficar muito fraco, todo mundo vai morrer congelado. Não, isso não existe. Isso não faz parte da visão católica. Então, uma coisa importante também para nós entendermos, aproveitando esse gancho das eras, esse gancho dos períodos, é a visão judaica sobre isso. Porque nós sabemos que o anticristo será reconhecido pelos judeus como Messias. O Messias dos judeus é o anticristo. Então, quando os judeus reconhecerem o Messias, nós sabemos que esse é o anticristo. Claro, eles já reconheceram alguns, só que deu errado, né? Um deles foi o Bar Kokhba, e esse caso do Bar Kokhba é o mais relevante aqui, porque eu vou falar. Quando veio Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne e cumpriu as profecias a respeito do Messias, teve ali aquela conversão inicial dos judeus que estavam ali entre os apóstolos, que converteram muitos, mas uma outra parte, obviamente, não se converteu, e depois da ressurreição de Cristo, eles queriam dizer que Jesus não era o Messias, e sim um outro líder que tinha surgido. Esse líder era o Bar Kokhba.
Então, eles queriam dizer que o Bar Kokhba era o Messias, e não Jesus. Então, um intelectual da época ali deles, o José Ben Halafta, ele escreveu um livro chamado Seder Olam Rabbah. Esse livro, Seder Olam Rabbah, era um cálculo da idade do mundo. Então ele fez ali o cálculo da idade do mundo para mostrar que o Messias teria que surgir em tal momento e aquele Messias iria cumprir a profecia das 70 semanas, que era o período lá da construção do templo até a vinda do Messias, e se cumpria no Bar Kokhba e não em Jesus Cristo. Ele fez o cálculo e mostrou. Aquele cálculo, que, se nós pegarmos o livro hoje, nós vemos que é falso. Ele falsificou ali um trecho do Império Persa. Ele cortou uns 10 reis. Ele cortou muitos anos ali para chegar no resultado que ele queria. E, bom, muitos judeus ali reconheceram o Bar Kokhba como o Messias. Ele era um líder de guerra, só que ele traiu todo mundo, perdeu a guerra, foi decapitado. Então, eles perceberam, não é um Messias, mas o cálculo é bom, vamos manter o cálculo, vamos preservar aqui o livro Seder Olam Rabbah, e vamos usar esse cálculo para falar sobre a idade do mundo. E até hoje eles dizem, nós estamos no ano 5.700 e não sei quanto, e eles reconhecem uma data para a idade do mundo. Para eles falta cerca de 240 anos para o ano 6000. Eu não lembro exatamente quantos, mas faltam cerca de 240 anos, menos, faltam acho que 217 anos para o ano 6000. E eles, segundo os livros lá da Cabala e outros livros que eles reconhecem como legítimos e que obviamente nós rejeitamos, eles, por conta desses livros, eles esperam o Messias para o ano 6000. Eles dizem, o Messias virá no ano 6000, falta cerca de 213 anos. Só que tem um erro nesse cálculo, e eles já começaram a debater que há um erro nesse cálculo. Alguns rabinos influentes já disseram, nós precisamos corrigir esse cálculo. Qual é o erro de cálculo? Cerca de 240 anos. Então, no momento que eles corrigirem, eles vão reconhecer que já passaram do ano 6000. No momento que eles reconhecerem que já passaram do ano 6000, eles vão poder reconhecer um Messias. Isso pode ser feito amanhã. Se amanhã eles corrigirem o calendário, depois de amanhã eles podem anunciar o Messias. Então o anticristo já pode estar aqui, se as profecias estiverem sendo bem interpretadas. Agora, para deixar mais impressionante isso, bom, em uma das profecias do Antigo Testamento é dito que o blasfemador, que nós interpretamos como sendo o anticristo, que governará durante 3 anos e meio, é dito que vai governar durante 3 tempos e meio, ele mudará os tempos e a lei. Então, se isso fala do anticristo, isso fala que o anticristo mudará os tempos. Se os tempos anos, porque fala de 3 tempos e meio, e nós interpretamos como 3 anos e meio, então ele vai mudar os anos, ele vai mudar o calendário. Então, quando aparecer ali alguma liderança judaica mudando o calendário, nós já podemos entender, olha, o anticristo está por aqui. E o que significa Seder Olam Rabbah? O livro de onde vem esse cálculo, Seder Olam Rabbah. O Seder Olam Rabbah significa a grande ordem mundial. Quando mudarem o calendário, o que se terá? Uma nova ordem mundial. Então a gente vê como tudo vai se encaixando e fazendo sentido, né? Bom, a freira nordestina também teve muitas revelações que se encaixam perfeitamente com tudo isso que eu tenho falado para vocês. Ela viu o Papa desaparecendo, ela viu o Papa sumindo. Foi uma revelação que ela teve no dia 24 de abril. Na madrugada de 24 de abril, ela teve um sonho dividido em 3 partes. E ela sentiu que aquele sonho tinha algo de diferente, parecia uma revelação. Na primeira parte do sonho, ela viu uma maternidade de um hospital e as mulheres estavam sofrendo muito durante o trabalho de parto. Após o nascimento, todas as crianças, ainda nos braços dos médicos, davam um suspiro e morriam. E as mães estavam aflitas e chorando aos prantos.
e os médicos estavam exaustos e apavorados, sem saber o que fazer para evitar essa situação. Na sequência, a freira se via em uma rua que entendia ser na Itália. No caso de revelações, Deus não está mais escolhendo agora só o santo, até porque está cada vez mais difícil ser santo. Tem muitas, até assim, se nós formos ver, muitas das revelações foram trazidas para pessoas que naquele momento não estavam fazendo algo santo. As criancinhas de Fátima estavam pulando parte da oração do terço. Então, assim, não é porque elas eram santas que vieram as revelações, mas elas foram se santificando com as revelações. Foram fazendo penitência. Eles pararam de rezar daquela forma, né? O Francisco rezou mais, rezou o terço inteiro. Então, não significa que o místico é santo. Isso é muito importante. Pode ser que o místico cometa um pecado, se afaste da igreja, depois volte, ele vai ficar lutando por resto da vida. Existem dois tipos de misticismo. Um é daquele que chegou a um grau de santidade tão grande que a intimidade da alma dessa pessoa com Deus é tão grande que ele vê Deus falando naquilo que nós não vemos. E Deus começa a se comunicar de uma forma explícita, as orações são atendidas de uma forma muito mais imediata, assim, pede uma cura, a cura vem de uma forma imediata, um milagre, porque a pessoa chegou num grau de santidade muito grande. Mas existem outros casos em que desde criança a pessoa já vive fenômenos místicos. E às vezes acontece de ter um místico que está fora da igreja, mas está recebendo aquele misticismo para que se converta. E aí ele se vai lá e se converte. Mas pode acontecer de alguém que vive esse tipo de fenômeno não se converta. E daí seria aquilo que quem estuda demonologia conhece, o tal do místico diabólico, místico demoníaco, que usa isso para fazer feitiço, para fazer magia, né? magia negra, que seria o caso bíblico dos magos do faraó. Eles realmente faziam fenômenos ali que eram muito semelhantes aos milagres de Moisés. Moisés fazia e eles iam lá e faziam uma réplica. Sem a ajuda de Deus, dos anjos, mas de uma forma demoníaca, diabólica, pelos demônios. Isso é possível também. Boa noite, Lucas. Meu nome é Fábio. Referente à introdução que o Padre Oliveira recebeu de Nossa Senhora, sobre a profecia referente ao mês de outubro, no qual dia 13 de outubro ele recebeu um sinal. Esse sinal tem um intuito de ser revelado para a gente, para todos algum dia? Então, eu já disse para ele muitas vezes que eu acho que seria bom revelar. Só que ele disse, nesse caso eu submeto ao meu diretor espiritual, ele disse. Então, se o diretor disser, pode revelar, a gente revela. E está esperando, eu também estou esperando. Mas esse sinal seria, quando a gente fala em sinal, é referente a uma comprovação de algo que já aconteceu ou que vem a acontecer? Não, foi o seguinte, meses atrás, antes de junho mesmo, ele fez alguma oração pedindo a Deus um sinal a respeito de uma coisa que ele tinha ali de angústia no coração. Eu não sei o que é, mas eu não vou revelar até ele me autorizar. Então ele estava com aquela questão e pediu a Deus um sinal. E a Nossa Senhora, em revelação ali, disse, no dia 13 eu te daria o sinal que tu me pedistes. Então, no dia 13 de outubro, ele recebeu o sinal. Ele me contou o que é. Até eu acho que dá para divulgar, mas se o diretor espiritual dele está dizendo para guardar, a gente vai guardar. Lucas, eu sou a Amélia, tudo bem? Bom. Em Garabandal, Nossa Senhora falou do aviso, do sinal e do castigo. Se a gente fizer um paralelo com tudo que nós ouvimos aqui, e o castigo são os 3 dias de trevas em 2009, então o sinal e o aviso devem acontecer antes. Isso, exatamente. Eu quero... em Garabandal... Porque me consola muito pensar no aviso, que é o Espírito Santo, né? A gente ter consciência dos nossos pecados e como estamos diante de Deus, se morrermos naquela hora, né? Sim. O que em Garabandal é anunciado antes do castigo são 2 grandes fenômenos, 2 grandes milagres, 2 grandes intervenções divinas. Uma é o sinal e outra é o aviso. O sinal
ele é um momento em que as pessoas... desculpa, o que vem antes é o aviso, depois é o sinal. O aviso, ele é um momento em que as pessoas, todas do mundo ao mesmo tempo, viverão um fenômeno chamado iluminação das consciências. E tem vários místicos que falam sobre isso. Em que é um momento em que as pessoas vão ver o estado de sua alma. Elas vão ver como Deus lhes vê. E quando elas verem isso, quando elas verem o estado de sua alma, elas verão os seus pecados. É como se passasse um filmezinho da vida da pessoa com todos os pecados. E as pessoas vão ver com clareza as ofensas que elas fizeram a Deus. Então, eu imagino que assim, as pessoas que têm um estado muito degradado da alma vão se ver de uma forma podre. E as pessoas que têm uma alma mais preservada, mais pura, vão ver de uma forma mais leve. Nesse momento, vai acontecer uma grande conversão na humanidade. Vai ter, na verdade, uma grande divisão na humanidade, em que muitos vão se converter por contrição, como pude ofender a Deus, agora eu vejo com clareza os meus pecados. E elas vão ter orgulho e vão se revoltar ainda mais contra Deus. Como Deus pode me ver desta forma tão terrível? Como Deus pode ser tão cruel? Eu fiz essas coisas aqui e ele ficou ofendido com isso? Então muitas pessoas vão se revoltar ainda mais contra Deus por orgulho. Então nesse momento vai ter uma grande divisão entre os que forem humildes e vão se converter e os que forem orgulhosos e que vão se revoltar ainda mais contra Deus. Então todos os revolucionários ficarão mais revolucionários e todos os que buscam a santidade ficarão mais santos. É uma separação do joio e do trigo. E a parábola do joio e do trigo fala que isso é um anúncio sobre a consumação dos tempos. E é dito que quando o trigo e o joio se diferenciam um do outro, é porque é a hora de passar o ceifador. É na hora da colheita que o joio e o trigo se diferenciam. E o ceifador lembra muito o anjo exterminador. O anjo exterminador é o que é anunciado para os 3 dias de trevas. É ele que comanda o extermínio dos ímpios. O anjo exterminador, ele estava na 10ª praga do Egito. Era um anjo que exterminou os primogênitos dos egípcios. E não sei se vocês lembram qual era a 9ª praga do Egito. Se chamou de 3 dias de trevas. Mas não foi com o anjo exterminador ao mesmo tempo. Foram apenas as trevas. A 10ª praga foi a do anjo exterminador, exterminando os primogênitos e libertando o povo de Israel. O que está por acontecer é uma mistura tanto dessas duas quanto das outras 8, né? Vai ser os 3 dias de trevas com o anjo exterminador para libertar o povo que estará nas mãos da escravidão do anticristo. Pode perguntar. Boa noite, Lucas. Boa noite. Em Garabandal, Conchita, ela disse que Nossa Senhora falou que viria algo começando com a letra A. Né? E quando você falou da freira nordestina, que ela falou de um arco-íris, letra A, eu me lembrei disso. Não é? Muitos estão questionando o que vai ser, se é um asteroide, pode ser um astro, mas essa do arco-íris, eu fiquei muito atenta com relação a isso, do grande sinal que todos irão ver. E a freira fala justamente num enorme arco-íris. Outra coisa, saindo agora de Garabandal, o que você me fala da vidente Luz Maria de Bonilha? Ela fala para prepararmos as uvas benditas, para a gente preparar e deixar guardado, porque haverá um momento em que realmente teremos que usar. E uma outra pergunta, peço desculpas, é uma pergunta bem ridícula, gente, mas eu preciso aproveitar e fazer. Quando tiver para acontecer esse período das 3 noites de trevas,
Se você está em casa, você vai fechar tudo. E você está com o seu animal, você pode levar o seu animal junto? Foi uma coisa que eu me pensei, porque como que eu vou fazer, sabendo o que está acontecendo, estou com os meus bichinhos lá fora e eu entro e deixo eles. Eu posso levar? O padre falou alguma coisa para você? Eu nunca perguntei, na verdade. Mas eu posso perguntar. Pronto, é isso. Você viu como animalzinho de estimação dentro da casa, né? Não, é isso. Claro. Não, mas era assim. Mas eu acho que vou começar por essa. Tá bom? Eu lembro que em algumas fala que não é para se preocupar com os animais que são do lado de fora, que Deus vai proteger. Eu lembro que tem algumas que falam disso. Agora, se são... É que tem algumas que são falsas e algumas são verdadeiras. Eu não lembro quais são as que falam disso. Mas é dito que Deus vai cuidar. Só que ao mesmo tempo também o Padre Cícero dá uma notícia mais difícil, uma notícia mais dura, assim. Ele fala que ia sobrar pouquíssimo animal. Ele até fazia uma analogia. O Padre Cícero dizia: com 4 patas só vai sobrar mesa e cadeira. Mas, é claro, isso pode ser uma forma simbólica de dizer que muitos animais vão morrer. Não que todos, até porque não daria para continuar a humanidade se não tivermos vacas, cavalos. E aí vai continuar, né? Então, realmente, do lado de fora vai morrer muitos animais. Mas eu não vejo problema em manter os animais de estimação do lado de dentro. Eu não veria problema. Eu acho que dá para fazer, sim. A não ser que venha uma notícia contrária, né? Agora, sobre o sinal, o acontecimento com a letra A. Em Garabandal é vinculado com o fenômeno do aviso, é vinculado àquela iluminação das consciências, também algum acontecimento no céu, que serve como um sinal. Então vai acontecer algum fenômeno no céu e vai estar vinculado com a iluminação das consciências. Se vai acontecer um e depois o outro, ou o outro depois o um, nós não sabemos. Mas é dito que é algo que e que vai estar no céu e que todos vão ver. Então, sim, arco-íris começa com A. A Conchita falava espanhol, arco-íris em espanhol é arco-íris. Então pode muito bem ser, mas nós não sabemos se é. Pode ser um asteroide, pode ser uma aurora. Um astro. Pois é. Então, o que a freira viu foi o seguinte: foi no dia 17 de junho. Ela estava no convento, foi um sonho, ela estava no convento, sentada com 2 irmãs conversando, e uma se assustou e apontou para a janela alta e disse: não, ela só apontou, desculpa. E do lado de fora dava para ver um jovem de 15 anos, vestido de coroinha, com uma túnica vermelha e sobrepeliz branca. E daí elas foram até aquele jovem, e a freira perguntou: quem é você? Não, a amiga dela perguntou: quem é você? E ele respondeu, virado para a freira. Foi uma que perguntou, mas ele virou para outra para responder. Ele disse: eu venho do purgatório. Fui coroinha em vida e vim com a permissão de Deus para te revelar que acontecerá um evento catastrófico no mundo. Ele causará grande dor em toda a humanidade. Mas não tenhais medo. O Senhor diz-vos que estará convosco. Antes que esse evento aconteça, ocorrerá um imenso arco-íris, que será visto em todo o mundo. Ele será o sinal que anunciará a dor, mas também a esperança de que o Senhor estará convosco. Digo-te isto para que saibas que esse evento será o início do fim desse tempo. Então, quando ela acordou, ela ficou impactada, pensando: será que esse sonho é verdade ou não? Será que foi uma alma do purgatório ou não? Então ela pediu para o anjo da guarda: se esse sonho é verdade, confirma, eu te peço, como tu quiser, por meio da palavra de Deus. Ela pegou a Bíblia. E daí ela sentiu no coração: eu te confirmo, abre agora. Ela abriu a Bíblia e deu Mateus 24. Que é uma parte das profecias sobre o Apocalipse. São profecias semelhantes às do livro do Apocalipse. Então, a última parte ali fala sobre sinais no céu, sobre uma grande tribulação, um grande sofrimento da humanidade. Então, encaixou com aquilo que ela teve no sonho. E para ela foi uma confirmação.
Agora, se é uma coisa é a outra, nós não sabemos. Se esse arco-íris é o fenômeno com a letra A, nós não sabemos. E as uvas benditas? É sobre a Luz Maria de Bonita. Então, eu vi as acusações que existem contra a Luz de Maria de Bonita e eu, pessoalmente, encontrei respostas satisfatórias. Eu olhei as acusações e vi, não, isso aqui eu entendo que pode ser essa resposta, isso aqui eu entendo que pode ser essa resposta, isso aqui eu entendo que pode ser essa resposta. Então, eu não me convenci das acusações sobre a Luz de Maria. Então, eu me sinto mais à vontade de dizer sim, eu acredito que seja verdadeiro. Agora, se alguma coisa ali, ela escreveu errado, se atrapalhou, não sei, sofreu algum engano demoníaco e tal, eu não sei dizer, né? Porque isso poderia justificar as coisas estranhas que dizem, né? Mas eu não saberia dizer se está tudo muito puro ali ou não. Mas, a princípio, eu não vejo problema nas revelações. E uma delas fala sobre essa uva, uma uva abençoada que vai servir de alimento, vai saciar a fome durante o período de escassez. Mas eu não sou um especialista disso, eu não sei dizer se é uma bênção normal ou se tem algum processo para tornar essa uva como sacramental, assim, eu não sei. Não sei dizer. Quem está no microfone? Ok? Aí. Vanessa. Minha pergunta é em relação ao Kundara Mandal. Como que você enxerga, dentro desse período aí de 7 anos, né, se já começamos o período da tribulação, a Conchita, parece uma das videntes de Garandal, diz que o aviso, né, essa iluminação da consciência, viria no pior momento, assim, né? Talvez num momento de guerra, no momento que a humanidade estivesse passando um momento bem difícil. Você tem um padre também, o Michel Rodrigo, né, um padre canadense, né, que fala também do aviso, dos refúgios, né? Como que você colocaria isso, olhando as profecias aí que você conhece do padre Oliveira? Sim. Sobre os acontecimentos de Garabandal, um deles é esse primeiro que eu falei, que é o aviso, e o segundo é o sinal. O sinal é um grande milagre que todos que forem a Garabandal poderão ver. Mas, vinculado com outras profecias semelhantes, dá para entender que esse milagre vai acontecer em vários lugares onde Nossa Senhora apareceu. Então, pode ser que seja em Garabandal, mas também aqui no Brasil em Simples, pode ser que seja em vários lugares ao mesmo tempo acontecendo isso. E a vidente, ela deu pistas de quando isso vai acontecer. Ela tem a data. Ela não tem a data do primeiro acontecimento, que é o aviso. Ela tem a data do sinal. Só que ela sabe que o aviso é um período de 1 ano para antes, né? Então pode ser 365 dias antes ou 1 dia antes. Um período de 1 ano. E ela tendo a data desse segundo, nós podemos ter uma ideia também do primeiro, porque é um período curto. Ela deu algumas pistas, como por exemplo, será no ano par, será no ano em que a data da festa do mártir da Eucaristia cairá numa quinta-feira. Então tem lá alguns cálculos. Tem gente que diz que pode ser 2024, tem gente que diz que pode ser 2028. Então, se um vai ser em 2028, o outro pode ser em 2027. Se um for 2024, o outro pode acontecer a qualquer momento. Mas eu acho que faz mais sentido ser 2028 e 2027. Porque daí é muito perto do último, que é o 29. Então vai ser mais ou menos assim. Aconteceu tal coisa, fujam para os refúgios. Em cerca de 1 ano, virá os 3 dias de trevas. Pode ser isso. Tá, então, para encerrar a última pergunta. Professor Jane, eu queria saber mais sobre os refúgios. Eles serão... Nossa Senhora pede que eles estejam nas cidades, são mais afastados. As pessoas que vão construir serão inspiradas por Nossa Senhora? Tem muitos casos de pessoas sendo inspiradas. Eu andei viajando pelo Brasil para dar palestras e é muito comum depois chegar alguém e dizer: aqui nós estamos fazendo um refúgio, e dizer assim, um segredinho. Porque, em primeiro lugar, o refúgio não pode ser público. Ele é para se esconder. Então,
sim, tem vários lugares do Brasil, de norte a sul, em que as pessoas já estão fazendo refúgios. E todos estão tendo ideias muito semelhantes. Algum local afastado no campo, longe de cidade, porque, em primeiro lugar, a perseguição é vista nas capitais antes do resto. É onde tem a polícia, onde tem exército. Então, a primeira perseguição é vista na capital. E nas passagens proféticas do Evangelho, passagens apocalípticas do Evangelho, Nosso Senhor diz assim: quando virdes estabelecida a abominação da desolação no lugar santo, quem estiver na Judeia, nas colinas, quem estiver na cidade, vá para o campo. Quem estiver no campo, não vá para a cidade. Quem estiver no terraço da sua casa, não desça para buscar as roupas que estão do lado de dentro. Então dá para entender que isso é aquele momento que talvez passe a luzinha. Quando passar a luzinha, larga tudo. Está no terraço, segue a luz, não desce para pegar as coisas dentro de casa. Essa questão do terraço é porque naquela época a escada do terraço era do lado de fora da casa. Então a pessoa desce e vai reto, não entra. Então, os refúgios que estão sendo inspirados são mais ou menos assim: um lugar afastado, com um poço com água para beber e não depender de encanamentos, que tenham janelas e portas que possam ser bem fechadas e vedadas, não seja parede de vidro, que não seja aquelas janelas que só fazia assim para fechar, né? Que seja uma coisa que dê para fechar realmente, com um estoque de alimentos e com, obviamente, um altarzinho para rezar, já com ali umas velas bem bentas guardadas. E em alguns lugares eu já ouvi dizer que as pessoas, quando vão visitar as construções dos refúgios, elas não levam o celular, porque elas não querem que seja rastreado por ninguém. Então elas vão visitar o lugar sem levar o celular. Mas isso é só uma questão de segurança, né? Pode ser que não seja necessário. Mas quanto maior o cuidado, melhor, né? E daí, quando chega... E tem as pessoas que estão fazendo isso, estão costumando comprar ou usar o terreno que já tem comprado, construir várias casinhas para viver em comunidade, porque pode ser que seja preciso ir para o refúgio antes dos 3 dias de trevas, viver lá uns 2, 3 anos, por exemplo, durante a marca da besta, para não precisar comprar e vender com a marca da besta. Pode ter ali a tua plantação de repolhos, tomates, batatas. O padre Cícero ensinava as pessoas que para um período de grande tribulação era necessário ter, lá no Nordeste, plantações de manipeba preta. E ele dizia: a manipeba preta ela é venenosa, mas se fizermos isso, dá para comer. E durante o período da tribulação, talvez só dê para comer manipeba preta. Ele dizia isso. Então tem um poço, ele dizia como cavar o poço, como cultivar a manipeba, e dizia até que no sul não ia ter essa manipeba porque é um lugar muito úmido, mas no Nordeste ia ter. Talvez no sul tenha outras coisas para comer, né? Mas é isso, então, que dê para plantar, para viver ali, se for preciso, uns 2 anos, 3 anos, quem sabe, durante a tribulação mais forte. Mas pode até ser que não chegue no Brasil essa perseguição muito grande. Não sabemos. Depende das nossas orações. Então, para encerrar, é importante ressaltar essa parte da parábola do joio e do trigo. O que é dito ali é que, eu até esqueci de imprimir, mas na profecia do joio e do trigo é dito assim: perguntam para o dono do terreno: nós estávamos ali olhando para a plantação do trigo, mas percebemos que o inimigo veio e semeou o joio. O que o senhor quer que nós façamos? Nós cortamos o joio? Daí ele diz: não. Como o joio e o trigo são muito parecidos enquanto estão crescendo, na hora de cortar um pode ser que se corte o outro sem saber. E ele disse: deixa crescer os 2 juntos, porque quando chegar a hora da colheita, vai dar para ver qualquer qual. E vamos colher todos. O joio será levado para o celeiro, o fogo.
e o trigo será levado para o celeiro. Então, essa revelação, ela é dita expressamente ali como sendo uma revelação profética sobre o fim dos tempos. No fim dos tempos, no meio do trigo estará o joio. Ou seja, na igreja terá uma confusão muito grande. Hoje em dia nós vemos a falsa igreja sendo construída por meio das ambiguidades, que cresceram exponencialmente desde o Concílio Vaticano II. Já tinha ambiguidades ali nos documentos do Concílio. Então, essas ambiguidades dá para ver que são uma construção dessa falsa igreja, por meio de, às vezes, textos que podem ser interpretados de uma forma reta, mas por poderem ser interpretados de uma forma incorreta, se faz essa má interpretação para destruir a igreja e construir uma falsa igreja. Mas chega um momento em que o joio e o trigo estão diferentes, a ambiguidade já não existe. Então, os inimigos da igreja, eles não querem viver da ambiguidade. A ambiguidade não é o suficiente. Eles querem uma falsa igreja satânica. Eles querem ensinar tudo o contrário. Expressamente, eles vão deixar a ambiguidade de lado em algum momento. Então, em algum momento, o joio e o trigo serão diferentes. E qual é a diferença entre o joio e o trigo? Bom, quando eles crescem, eles são iguais. Mas quando chega a fase madura do joio e do trigo,